Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui, o senador Paulo Paim, o Antônio José, nosso secretário da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Lourdinha, da FAPED, muito prazer de conhecer, professor Messias, um prazer sempre reencontrá-lo, e a Alessandra, pela Federação Nacional das APAES. Eu vou começar a minha apresentação tratando alguns aspectos da política de educação especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação, trazer alguns números dessa política e do atendimento das ações que vêm sendo realizadas. E por fim, eu quero falar da Meta 4, né? E alguns avanços que nós estamos entendendo ser possível fazer na redação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação. Eu tenho um pouco de dificuldade de acionar aqui, controlar o microfone. Você passa para mim? Eu acho que aquelas pessoas que me antecederam, elas já localizaram bastante o debate, mas é sempre bom enfatizar, né, que o Ministério da Educação tem trabalhado com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entendendo como pessoas com deficiências aquelas que têm algum impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. E entendendo que essa participação plena e efetiva, ela passa pela participação na escola, né, na rede regular de ensino. E assumindo alguns compromissos, que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência, e que as crianças com deficiências não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob a alegação de deficiência. E um outro compromisso que consideramos também bastante importante destacar, que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Pode passar. Por isso, o Ministério da Educação, né, acesso à educação é um eixo importante dentro do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E dentro do Plano Nacional Viver Sem Limites, nós temos desenvolvido algumas agendas. Eu quero mostrar alguns dados. Uma ação importante, pode passar, é o programa de implantação de salas de recursos multifuncionais, que permite garantia de tecnologias acessíveis, da possibilidade de atendimento educacional especializado nas diferentes redes de ensino e escolas públicas do nosso país. É muito importante, quando a gente está falando do atendimento a pessoas com deficiência, eu vou mostrar depois alguns dados relativos à matrícula, mas é importante a gente destacar também como que a política de educação especial na perspectiva inclusiva, ela também contribuiu para a democratização do acesso num país da dimensão continental como o nosso. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, 2.000 municípios no país que declaravam matrícula para estudante com deficiência. E hoje nós chegamos a mais de 5.000 municípios. Então, 90% dos municípios brasileiros hoje recebem matrículas de estudantes com deficiência. E o que nós podemos perceber também por um outro dado que eu vou apresentar logo à frente? É que muitas dessas pessoas, elas não estavam em lugar nenhum. Na verdade, elas estavam fora das escolas, né? E também não estavam em escolas especializadas. Nós vamos fazer a busca. Vou passar o dado ali, que eu acho que é mais interessante. Nós temos o programa. Passa para mim, por favor. O programa Escola Acessível, que descentraliza recursos para as escolas públicas do país, para que elas possam construir, fazer pequenos investimentos em acessibilidade. Então, quando a gente
quando a Lurdinha deu o exemplo aqui do que aconteceu, né? E fala da carteira lá da UNB, isso é uma questão que eu sou gordinha, cheguei ali e não consigo assentar. Eu sei o que é isso, né? Mas mais do que isso, eu sou negra, eu sei o que significa sofrer preconceito e ser discriminado nesse país. Agora, eu entendo que nós não vamos romper com o preconceito nos isolando. Né? Eu defendo, quando você diz mais convivência, eu defendo mais convivência, porque nós não mudaremos as escolas públicas do nosso país se nós não estabelecermos esse pressuposto que é direito das pessoas, das crianças e adolescentes com deficiência, o acesso à escola pública, independente do lugar onde elas estejam. Porque, muitas vezes, é fácil a gente pensar determinados tipos de atendimento aqui em Brasília, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo. Mas nós estamos discutindo aqui o acesso a pessoas com deficiência em regiões ribeirinhas, em escolas públicas que estão no norte, no nordeste do nosso país, que a criança só pode acessar se for de barco. Se nós não trabalharmos uma perspectiva de descentralização, de que escolas brasileiras, em qualquer lugar do país, elas sejam concebidas sob a perspectiva da acessibilidade, porque nós não vamos dizer, né, onde é que vai nascer no Brasil uma criança com deficiência. Isso não está determinado a priori. Então, quando pensamos numa perspectiva de uma política pública, temos que trabalhar para que cada vez mais todas as escolas brasileiras tenham condições de acessibilidade e professores com formação para garantir esse atendimento. Essa não é uma tarefa fácil. Olha, de 2008 a 2012, nós saímos de 1.869 escolas, recebendo recursos do Programa Escola Acessível, para 37.499. Ora, nós ainda temos outras mais de 100 mil escolas que precisam ter recursos para fazer a sua adequação. Um outro dado que eu quero mostrar é o pareamento do BPC na escola, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que pessoas, crianças, adolescentes, famílias com deficiência recebem da assistência social. E nós vamos fazer a busca ativa de todas essas pessoas. Uma ação importante, porque foi uma ação conjunta do Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e dos sistemas de ensino, secretarias de Estado da Educação, secretarias municipais e secretarias municipais e estaduais de assistência social. Fazendo a busca ativa de todas essas pessoas com deficiência para saber onde é que elas estavam, se elas estavam na escola ou não. Né? Lá, em 2007, quando começamos essa ação do pareamento do BPC na escola, nós tínhamos somente 78 mil estudantes, né, pessoas em idade escolar, matriculadas, né, nas escolas brasileiras. E 296 mil fora da escola. Né? Hoje, nós ampliamos significativamente esse número, passados aí, né, alguns anos. Em 2012, nós conseguimos chegar a 329.801 pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, matriculados na escola, e caímos para 140.274 fora da escola. Ou seja, nós ainda temos uma tarefa enorme por fazer, que é garantir o acesso de todas essas pessoas que ainda não têm o direito à matrícula. Eu quero passar aqui alguns dados da formação continuada, pode passar, de professores na educação especial, modalidade à distância. De 2007 a 2013, foram 27 instituições credenciadas para oferecer curso de educação especial, formação de professores em diferentes áreas, e 76.800 vagas disponibilizadas para a formação de professores. Em relação à educação bilíngue, pode passar. Nós temos um esforço muito grande, a criação de 27 cursos de Libras, língua portuguesa, e de 12 cursos de pedagogia na perspectiva inclusiva.
Desses cursos, em 2013, né, foram criados 7 cursos de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, com oferta de 210 vagas. E, para atender à demanda de formação de professores dos anos iniciais, o INES passará a ofertar o curso de pedagogia na perspectiva bilíngue em 11 unidades da federação. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Boa parte dessas instituições de educação superior, elas tiveram autorização para proceder com cursos públicos para professores que possam ofertar esses cursos. O próprio INES está nesse processo de fazer o concurso para professores, para que a gente possa garantir essa oferta. Além disso, passa mais um para mim, por favor. A inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Então, hoje nós temos 7.911 cursos em licenciatura no país e desses, 68,5% já oferecem a disciplina de Libras. E 180 cursos de fonoaudiologia e desses, 43,3% oferecem a disciplina de Libras. Além disso, nós temos, em parceria com as secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 30 centros, né, de capacitação de profissionais da educação e de atendimento às pessoas com surdez, que são os CAS, que atuam, né, na produção de materiais acessíveis para os estudantes surdos com deficiência auditiva na rede. Passa mais um para mim, por favor. Mais um. Nós também desenvolvemos o ProLibras, que é o Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e para a certificação de proficiência em tradução e intérprete da Libras, língua portuguesa. Hoje, quem coordena essa agenda é o INES, né, o Instituto Nacional, e nós chegamos em 2012 com 6.506 pessoas formadas no total geral, seja para o ensino de Libras, seja para a função de tradução e intérprete. Pode passar mais um. O Pronatec, que é um programa do governo federal para a educação profissional, tem uma meta de, até 2014, ofertar 150 mil vagas para pessoas com deficiência, né? E aí todas as vagas do Pronatec têm destinação prioritárias para esse público. E, além disso, nós desenvolvemos, pode passar, o projeto Incluir, que é a acessibilidade na educação superior. O que o projeto prevê? Apoiar projetos de criação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior. Em 2013, 59 universidades brasileiras receberam recursos financeiros suplementares na ordem de 11 bilhões de reais para a constituição desses núcleos, que permite, então, o acesso. Tá? Ainda sobre financiamento de instituições, pode passar mais uma? Eu quero destacar que, de 2013 a 2012, o Ministério da Educação transferiu para instituições filantrópicas, confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial, recursos financeiros na ordem de 2,6 bilhões, que foram transferidos por meio do Fundeb, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola e por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pode passar. E aí eu vou apresentar aqui alguns gráficos que apresentam a matrícula de estudantes com deficiência auditiva e surdez na educação básica. Nós tínhamos, em 2001, apenas 13.623 estudantes matriculados em escolas comuns e 36.055 em escolas e classes especiais, e hoje nós temos 57.164 estudantes em escolas comuns e 15.452 estudantes em classes especiais. Eu quero mostrar também ainda o dado da matrícula de pessoas com deficiência, pode passar, na educação básica, né? Que nós temos hoje 820 mil pessoas com deficiência matriculadas na educação básica, e, associada a essa expansão da matrícula na educação básica, nós tivemos também
eu quero enfatizar aqui a descentralização dessa matrícula, que nós saímos de 2.000 municípios para 5.000 municípios do país. Ainda quero apresentar mais um gráfico, pode passar, que é o acesso das pessoas com deficiência na educação superior, que hoje, 2011, nós fechamos o dado de 23.250 pessoas matriculadas na educação superior, e em 2003 nós tínhamos apenas 5.000 pessoas matriculadas na educação superior. E, por fim, para finalizar, eu queria fazer aqui uma discussão em relação à meta 4 do Plano Nacional de Educação, que prevê para os próximos 10 anos a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, o acesso à educação básica. Eu acho que é fundamental que a gente faça essa discussão. O senador Paulo Paim já é a segunda audiência que ele está fazendo sobre esse tema. Quero agradecer a senadora Ana Rita, que nos convidou para estar aqui hoje, e falar que é fundamental que a sociedade brasileira participe desse debate. Eu acho que é no momento do plano que nós precisamos aprofundar e construir consensos que apontem no sentido da garantia do direito, Eu acho que esse é o aspecto fundamental que nós estamos trabalhando. Na semana passada, nós tivemos algumas rodadas de reuniões com algumas entidades, tanto entidades que apoiam a redação da Meta 4, como está colocada no relatório do senador José Pimentel, quanto entidades que são contrárias. Já tínhamos feito algumas conversas com a FENES, com a Federação Nacional das APAES, e, na semana passada, tivemos mais uma rodada. O ministro da Educação está empenhado que a gente consiga construir um consenso em torno da Meta 4. Nós fizemos uma nova proposta de redação que trata, na Meta 4, a Meta 4, então, passaria a ter um texto que diz: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, o acesso à educação básica, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, inciso 3, da Constituição Federal e do... Presta bem atenção, gente, porque o preferencialmente aqui está ligado ao que diz o artigo 208 da Constituição Federal. Nós estamos retomando o texto da Constituição, e do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. O que a gente está... Aí eu vou falando, resumindo, nós entendemos que é fundamental trabalharmos a universalização do acesso para os próximos 10 anos, para todas as pessoas com deficiência, numa matrícula na escola pública, a educação básica, e o atendimento educacional especializado, que ele possa ser feito preferencialmente na rede regular de ensino. Isso não significa que nós estamos eliminando a participação das instituições privadas, filantrópicas e comunitárias, que, na nossa visão, no sentido de avançarmos com a política de educação inclusiva, essas instituições precisam ir se preparando para cada vez mais assumir o atendimento educacional especializado. Nas estratégias 4.1, nós tínhamos um ponto que era... também um ponto de divergência em relação, principalmente, à FENAPAES, que era a questão de estabelecermos um prazo para o cômputo das matrículas efetivadas conforme o censo escolar mais atualizado na educação especial, oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007. O prazo era até 2016, então nós estamos retirando esse prazo do até 2016, numa proposta que a gente está entendendo, tentando com isso,
fazer um acordo para que a gente possa avançar para a votação do Plano Nacional de Educação. Em relação à educação bilíngue, eu quero falar aqui com o Messias, nós estamos para fazer uma agenda específica com a FENES, nós vamos criar um grupo de trabalho para discutir a política linguística para estudantes surdos e com deficiência auditiva, mas a nossa proposta para o texto da Meta 4 é nós retomarmos o que diz o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. E o decreto, ele fala, garantir a oferta de educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, e na modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 a 17 anos, em escolas e classes bilíngues, vírgula, nos termos do artigo 22. Então, nós estamos entendendo que a melhor redação, e aí uma redação possível de ser consensuada, é a gente nem trabalhar com aquele desenho de escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas, como estava proposto lá na redação do Vagnoni, nem na redação do Pimentel, que saiu escolas e classes bilíngues inclusivas, e a gente voltar à redação do decreto, uma vez que aquela redação do decreto era uma redação que já tinha sido pactuada anteriormente, no momento da discussão do decreto do atendimento às pessoas surdas, que a gente poderia trabalhar com essa redação, escolas e classes bilíngues. Eu sei que a gente precisa avançar na discussão desse conceito de educação bilíngue, e penso que nós também temos que considerar que nós temos estudantes surdos hoje em diferentes lugares do nosso país. Eu entendo a proposta da FENES, que é ter uma escola bilíngue. O Ministério da Educação tem um entendimento que nós poderíamos avançar numa perspectiva de centros, né, de atendimento bilíngues. Nós consideramos que é importante que esses estudantes frequentem escolas comuns, e acho que a gente teria que pensar que desenho fazer, porque nós também precisamos, e aí, como a própria Lurdinha disse aqui, eu vivi essa experiência, fui secretária de Educação em Belo Horizonte, recebi crianças surdas na creche, porque em Belo Horizonte, a criança com deficiência tem matrícula compulsória desde os 6 meses de idade, que é quando nós começamos a atender. E tivemos professores bilíngues e tivemos classes inteiras que aprenderam Libras, crianças com 3 anos de idade. Então, eu posso reafirmar aqui, do ponto de vista do Ministério da Educação e do ministro Aloysio Mercadante, que nós estamos sensíveis ao debate colocado pela FENES, queremos avançar e achamos que precisamos trabalhar numa perspectiva de ter um desenho que não segregue as crianças surdas, né, mas que também considere que é preciso que esses estudantes tenham momentos específicos em que a primeira língua, a língua de uso, seja a língua brasileira de sinais. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, e o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, está aberta ao debate, está aberta ao diálogo, e acho que a nossa luta é essa mesmo, ela é incansável, o movimento, ele sempre aponta à frente, e é nosso dever, como gestores públicos, olhar para a diversidade de situações que nós temos no nosso país e encontrarmos um modelo e um mecanismo que a gente garanta, né, a inclusão e a inserção do maior número de crianças que a gente tem no nosso país e adolescentes, independente do lugar de origem, do lugar de nascimento onde elas estejam. Então, pensar uma política para o nosso país, nem sempre a gente consegue ter um desenho, né, tal qual aquele, muitas vezes, o movimento quer. Mas a gente tem aqui a sensibilidade e o compromisso que nós temos avançado na política de educação inclusiva, e nós temos um longo caminho a fazer, porque a história da sociedade brasileira foi a história de constituição de um Estado em que todos aqueles que foram diferentes ficaram de fora. Então, nós fazemos agora um movimento que nós queremos estar dentro, mas não queremos estar dentro de qualquer jeito. Queremos transformar esse Estado para que ele possa, de fato, garantir os nossos direitos. Obrigada.